Olá, bem-vindos à aula 10, Evangelismo, parte 2. Daremos continuidade ao nosso ensino, ao nosso esclarecimento sobre o evangelismo dentro desse processo celular. Hoje vamos falar sobre as experiências que nós temos, os nossos medos, as nossas travas para com o evangelismo. Vamos descobrir que o evangelismo é possível se fazer de maneira simples, leve e orgânica. Não podemos mais enxergar o evangelismo dentro do modelo celular como um tabu, como mais uma montanha a ser ultrapassada. Na verdade, evangelismo, como você já aprendeu na aula 1, é o testemunho daquilo que Jesus Cristo fez na tua vida. Para que a gente possa crescer nesse caminho, vamos contar primeiro uma história. Primeiramente, gostaria de falar sobre uma história mesmo. Uma jovem de 20 anos, filha de pastor, nunca tinha falado de Jesus para alguém, porque tinha vergonha, tinha medo. E então, um dia, depois de uma bela palavra, ela saiu convicta e encorajada para falar do amor de Deus à primeira pessoa que aparecesse diante dela. Ao se aproximar dela uma mulher, ela logo a abraçou e começou a falar de Jesus para aquela mulher. Depois de alguns minutos de ministração ou de palavra, essa mulher que foi abraçada retira uma arma do seu bolso, da sua bolsa, e diz que estava indo para um bosque para se matar. E antes disso, ela orou a Deus e falou: Senhor, se tu existe, envia alguém, envia um anjo para falar comigo, e o sinal de que esse anjo é que essa pessoa deveria abraçar. Depois desse testemunho, aquela menina saiu impactada. E não somente aquela mulher se converteu, como toda a sua família, mas aquela menina saiu convicta de que não poderia deixar de falar da palavra de Deus em qualquer outra circunstância. Essa história é apenas para nos motivar e nos fazer entender que o evangelismo não se trata de uma atitude nossa para com o próximo, mas sim de Deus para com o perdido. Você precisa se posicionar como alguém que deve ser usado por Deus nas diversas situações, seja em qualquer tempo, para cumprir o propósito de Deus. Nós precisamos também compreender que o evangelismo se trata de uma missão eterna e não de um tempo pequeno, um tempo humano. Não, o evangelismo é um projeto de Deus para a salvação do perdido. E não cabe a nós decidirmos escolher a terra ou escolher a semente para plantar. Nós apenas precisamos fazer a tempo e fora de tempo, como diz a palavra, ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, porque a obra de salvação ela é feita pelo próprio Deus. Seguindo em frente, vamos falar sobre a essência do evangelismo. O que é o centro? O que é o objetivo central do evangelismo? O evangelismo se baseia no convencimento das pessoas? Não. O evangelismo se baseia em uma discussão teológica? Também não. O evangelismo é um debate sobre a Bíblia e sobre a verdade? Não. O evangelismo se baseia na essência do evangelho. Ela não é provar que um está certo e o outro está errado. O evangelismo se baseia em contar o plano de Deus para o homem. O apóstolo Paulo, na sua carta à igreja de Corinto, ele vai dizer um versículo muito interessante, que ele vira e fala assim: eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês, não fui com discurso eloquente, nem com muita sabedoria, para lhes proclamar os mistérios de Deus. Pois decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo, e este crucificado. E foi com fraqueza, foi com fraqueza, temor e com muito tremor que estive entre vocês. Minha mensagem, minha pregação não consiste de palavras persuasivas de sabedoria, mas consistiram de demonstração do poder do Espírito, para que a fé de vocês a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Quantas pessoas vocês já ouviram dizer, ao ser convidadas a evangelizar, que elas devem saber de Bíblia ou saber de teologia para falar da palavra? Quantas pessoas, ao você convidar, principalmente jovens, quando vai sair ali para fazer um evangelismo, você vai falar: mas eu não sei pregar, eu não sei falar, eu tenho vergonha,
as pessoas vão me perguntar coisas que eu não sei responder. Nós já falamos disso na lição número 1, Evangelismo, parte 1. No entanto, você precisa fixar esse entendimento, desbloquear todo e qualquer tipo de trava narrativa ou coisas que você ouviu sobre o evangelismo, te afastando de cumprir o projeto de Deus. O evangelismo se trata de contar o plano de salvação de uma maneira simples, de uma maneira amorosa e para todo aquele que o Espírito te direcionar. Não é a quem você escolhe, não é uma pessoa que você tem preferência, não é uma pessoa que você tem mais facilidade. O evangelismo precisa ser feito a qualquer pessoa que o Espírito Santo moveu o seu coração. Para isso, precisamos estar sensíveis, óbvio, mas entendendo sempre que o evangelismo não consiste em palavras de sabedoria ou persuasão. O evangelismo consiste em poder de Deus. Há um dom espiritual que, particularmente, o desejo muito, que é palavra de conhecimento. A palavra de conhecimento te permite saber aquilo que não está exposto diante dos seus olhos. E no evangelismo, se tem uma coisa que impacta, se tem um dom que é muito útil e é eficaz na pregação do evangelho, é a palavra de conhecimento. Deus te faz saber aquilo que seria impossível de saber. E através desse dom, as pessoas vão ficar impressionadas, como diz 1 Coríntios capítulo 14, nós vamos ver o apóstolo Paulo dizendo que o dom do Espírito, os dons do Espírito, é para que os descrentes creiam. É para que aqueles que não conseguem crer, venham a crer ou passem a crer através do poder de Deus, da manifestação do poder de Deus. Além disso, nós vamos definir aqui nessa aula a mensagem do Evangelho. Beleza, estou disposto a ir, estou disposto a pregar e falar do amor de Cristo. Ok, mas qual é a mensagem? O que eu vou dizer? Apesar de também ouvirmos textos bíblicos onde a Bíblia diz que Deus colocaria na nossa boca as palavras corretas, é óbvio que precisamos ir com um preparo. Precisamos saber que mensagem, o que falar. Isso é muito importante. Nessa lição vamos definir a mensagem do Evangelho. Tem uma estrutura básica para que nós possamos pregar essa palavra. E a estrutura básica é ponto 1, plano de Deus. Ponto 2, o problema do homem. Ponto 3, o amor de Deus. Ponto 4, a decisão. Vou repetir para que você grave, está no seu material. Plano de Deus, problema do homem, amor de Deus, a decisão final, a resposta. A mensagem do Evangelho se baseia em expor qual foi o plano de Deus na salvação do homem, que desde o Gênesis trilhou um caminho de recuperação para a natureza caída do homem. Qual o problema do homem? Por que Deus teve que fazer um plano? Porque o homem pecou e destituído foi da sua graça, da sua misericórdia. Houve uma separação entre o homem e Deus. Por isso o plano foi criado. Então o problema do homem é o pecado, o problema do homem é a separação. E o 3, entra aí o amor de Deus e a sua misericórdia. Deus poderia ficar na dele e deixar o homem se perder eternamente, mas o amor de Deus para conosco, exposto em João capítulo 3, versículo 16, vai dizer que Deus amou o mundo de tal forma que ele não resistiu ver o homem perder-se e ser totalmente incapaz de se achar. Deus teve que intervir na história humana fazendo esse plano. O amor de Deus olhou para nós e decidiu nos salvar. O ponto 4 vai ser uma resposta a esse amor. E aí, então, o que você diz? O que você responde a esse plano, a esse amor, a esse pensamento de Deus para com o homem? Como você vai reagir a esse amor? Como você vai reagir à decisão de Deus de te salvar? Ao amor expressado por Jesus Cristo na cruz do Calvário por toda a humanidade. Como nós vamos responder a esse amor? Então, quando você for evangelizar, saiba, o evangelismo possui uma estrutura básica. E a estrutura básica da mensagem do evangelho é o plano de Deus, o problema do homem, o amor de Deus e a resposta que você precisa dar a isso. Seguindo em frente, nós vamos aprender aqui também como abordar as pessoas. Como nós vamos nos achegar? Existe sim algo técnico, prático, para que você possa ter êxito na transmissão da mensagem do Evangelho. E o que seriam
essas abordagens? Ponto 1, atenção. Você precisa requisitar ou você precisa conquistar a atenção dessa pessoa. Ponto 2, precisa gerar interesse. Obviamente que nem eu nem você gostaríamos de ouvir algo que não fosse do nosso interesse. Ou seja, por que eu ouviria? Por que eu daria ouvidos a algo que não me faz diferença alguma, que não tem importância nenhuma para mim? Primeira coisa, conquistar a atenção através de uma estratégia rápida e objetiva. Segundo ponto, gerar interesse naquilo que vai ser dito. Ponto 3, gerar desejo por aquilo que vai ser dito, pela proposta oferecida. E ponto 4, uma ação. Uma ação, ou seja, está quase associado ao quarto ponto da mensagem do Evangelho, que é a decisão. Existem 3 passos na evangelização que eu vou compartilhar com você. O primeiro é se comunicar. Conquistar a atenção da pessoa. Não pregue, não faça pressão, ouça e compartilhe. Isso é muito importante nesse primeiro ponto de conquista de atenção. Se você chegar falando demais, falando muito, ou pregando, ou já colocando, esboçando completamente a sua intenção ali, você provavelmente vai perder radicalmente a atenção dessa pessoa. Você primeiro precisa chegar e conquistar o direito de ser ouvido, o direito de ser escutado. Isso é muito importante. Antes de evangelizar, essa pessoa precisa lhe dar abertura para que você possa falar e também para que você possa ouvir. Isso não é algo que se dá de modo automático, é uma conquista. Você não vai ter isso de qualquer pessoa, principalmente pessoas que você não conhece, pessoas que você não está acostumado a conversar. De nada adianta falar a uma pessoa que não estiver disposta a lhe ouvir. Vai ser uma perca de tempo. Por isso, os cristãos têm mais errado aqui nesse ponto, porque as pessoas do mundo, ao ouvir falar que você é cristão e ao ouvir falar que você vai falar do evangelho, normalmente essas pessoas querem achar um jeito de se esquivar de você. O evangelho não pode ser transmitido como algo chato, porque na verdade é o poder de Deus, é a porta de salvação do homem. Então, como eu e você vai ser superficial a ponto de conseguir pegar algo precioso, maravilhoso, que é o evangelho, e transformar em algo chato? Isso quem faz é o homem. Isso quem faz somos nós, quando não nos atentamos para princípios básicos, do evangelismo, que é chamar a atenção, criar esse interesse, gerar desejo e, através disso, convidar a pessoa a agir. Seguindo em frente, nós vamos ter o ponto crie interesse, desejo, crie desejo, crie interesse para essa pessoa, para que essa pessoa possa ouvir aquilo que será dito. Lembre-se, não se estimula o interesse falando sem parar. Fazendo perguntas, você saberá exatamente o que a pessoa precisa. É uma posição de sondagem. É uma posição de você sondar quais são as necessidades dessa pessoa. O que é onde pega, onde dói essa pessoa. Na verdade, todas as vezes quando nós vamos ao médico diagnosticar alguma enfermidade, o médico faz ali, pede exames, mas também faz exames práticos. Toca, aqui dói, aqui dói. O que você está sentindo? Quais são os momentos onde você tem dor? O que te faz sentir dor? Em qual hora do dia você sente dor? O que tem sido mais difícil para você? Através de perguntas intencionais, o médico vai obtendo respostas para chegar a um diagnóstico. O criar interesse vai passar por aí. Você, antes de falar demais ou falar aquilo que a pessoa não está interessada em ouvir, você precisa fazer perguntas que vão te direcionar naquilo que precisa ser dito. Isso não é uma questão de espiritualidade, isso é uma questão de inteligência para evangelizar. Isso é uma questão de estratégia na hora de evangelizar. Porque muitas vezes você pode estar seguindo uma linha completamente diferente da necessidade daquela pessoa. O evangelho precisa ser falado de qualquer maneira, independentemente ok. Mas o evangelho também precisa ser exposto em cima da necessidade daquela pessoa, para que o evangelho seja aceito, para que o evangelho seja preciso e o evangelho atenda àquela dor, resolva aquela dor daquela pessoa. Mais do que isso, leva também
a pessoa um entendimento de que existe uma dor original, um pecado original, um erro original, que mesmo se a nossa vida estivesse perfeita aqui, que é o caso das pessoas muito ricas, as pessoas que não têm necessidade alguma, as pessoas que têm tudo o que querem, elas precisam entender que existe uma dor eterna, existe uma dor espiritual, que talvez elas não estão sentindo no momento, mas é uma dor que atinge todo e qualquer tipo de homem. Na verdade, nós vamos definir a mensagem do Evangelho através das perguntas intencionais. Nós vamos conseguir ter êxito no momento em que nós chegamos à causa, à fonte da dor de cada pessoa. Então, nós vamos saber, com muita sabedoria, transmitir o Evangelho em cima ou rodeando aquilo que afeta aquela pessoa. Por quê? Porque isso gera interesse de ouvir. Porque as pessoas não vão entender uma dor original, uma dor espiritual, enquanto ela estiver distraída com as dores humanas. Se você não lidar, não tratar, e eu ouvi uma mensagem maravilhosa a esse respeito, pastor Silvio Mariano, aqui no Compaz, na nossa reunião de pastores, ele ministrou sobre o bom samaritano. E é muito importante que o bom samaritano, em primeira instância, trata as feridas imediatas que precisavam ser estancadas. Coloca vinho e azeite, né, sobre a dor, sobre a ferida daquele homem, trata ali em faixa, estanca o sangramento, coloca no cavalo, leva para a hospedaria, paga o tratamento e depois volta para acompanhar. Isso são estágios de tratamento da dor. Então, antes de falar do espiritual, você precisa estancar o sangramento, você precisa estancar a dor momentânea. Se é a fome, dê de comer. E enquanto essa pessoa está ali comendo, você está ministrando. Porque é impossível ela dar moral, ela dar atenção a algo que é espiritual, sendo que existem demandas naturais que precisam ser atendidas de maneira gritante. Isso é uma sensibilidade na hora de evangelizar. O exemplo do bom samaritano, isso para nós precisa ficar bem claro. Você precisa, ao abordar uma pessoa, ao chegar perto de uma pessoa, a primeira coisa, você precisa estudar quais são as dores, quais são as dores imediatas que precisam ser tratadas, para que depois você venha expor o evangelho como ele é. Isso é muito importante. Na verdade, o evangelho não pode ser simplesmente aplicado no nível espiritual. Tem que a pessoa, por ser um ser tricótomo, corpo, alma e espírito, ela precisa ser atendida em todas as necessidades dela. Primeiro, na carne, as necessidades que são urgentes, né? Não é manter a pessoa, é estancar o sangramento. São coisas urgentes que vão impedir a atenção e a absorção do evangelho. Eu não estou falando que o primeiro ponto a ser tratado é o corpo e a alma. Não, é o espírito. Mas para isso, existem dores urgentes, existem dores imediatas que precisam ser estancadas. Então, através disso ou depois disso, vai gerar um interesse por ouvir aquilo que você tem a dizer. Por isso, não fale sem parar, não seja ali uma metralhadora de versículos bíblicos, porque a pessoa muitas vezes nem conhece aquilo que você está dizendo, ou nem valoriza a palavra como a verdade de Deus. Então, a primeira abordagem deve ser o seu testemunho pessoal, deve ser atender à necessidade urgente daquela pessoa, para que, através de um relacionamento e do direito de ser ouvido, você venha expor aquilo que é da parte de Deus. Vamos seguir. Crie desejo de seguir Jesus. Jesus é uma pessoa que está viva e o Evangelho fala de um relacionamento de confiança com ele e não somente de doutrinas, rituais e regras religiosas. Primeiro, a abordagem do Evangelho se diz sobre relacionamento com Jesus. Depois, normas, doutrinas, regras, o Evangelho não se baseia nisso. Não tem como você esperar ou impor regras de alguém que ainda não conhece a quem vai ser obedecida essas regras, ou a quem ele vai obedecer. O Evangelho se trata primeiro de um relacionamento com Cristo. Exercite sua fé e suponha que você é a oportunidade para aquela pessoa receber Jesus. É sempre conveniente contar um pouco de sua história, o seu testemunho, conforme veremos mais adiante. Como eu disse,
A primeira abordagem é a sua história, o seu testemunho, porque ela vai ouvir o evangelho através de você. Você é o canal. Você é a estratégia de Deus naquele momento. Então, para que haja uma melhor aceitação, crie empatia, crie um link, crie algo que conecte você ao seu ouvinte. A mensagem só poderá salvar alguém se a pessoa entender. É impossível entender. Então, para isso, você precisa aprender a compartilhar o evangelho de um modo simples e compreensível. Infelizmente, nossa grande inclinação é chegar com um evangelho denso, um evangelho profundo, um evangelho mais consistente, né, para as pessoas. E na verdade é o contrário, é progressivo. Eu ouvi isso, compreendi e aceitei. O evangelho é progressivo. Não tem como a pessoa ser transformada ali de repente, num momento só, compreender toda a verdade de Deus, compreender tudo que Deus espera dela. Não existe isso, não existe. O evangelho é progressivo, ele vai sendo ministrado, vai sendo aprofundado à medida que a pessoa caminha em direção a Cristo. Então, a abordagem inicial precisa ser um evangelho simples e um evangelho compreensível. As pessoas com quem você vai falar precisam entender os seguintes pontos. Primeiro, o plano de Deus. Ela precisa entender qual foi o plano de Deus para o resgate do homem. O problema do homem, por que Deus teve que criar um plano? O que o homem fez para isso? O que o homem fez que gerou a iniciativa de Deus de salvação, de recuperação do homem perdido? O amor de Deus. Como ela vai receber o amor se ela não entendeu que ela precisa desse amor? Se ela que ela precisa de Deus, que ela precisa desse plano. Ela só vai receber esse amor depois que entende a necessidade. Primeiro a gente tem que criar a necessidade para depois ser suprida com o amor de Deus. Produzir a necessidade através de explicar o plano e também o problema do homem. Criou a necessidade, vai ter uma pergunta: e o que eu faço? Receba o amor de Deus, aceite o amor de Deus. Se nós não formos progressivos e pularmos essas etapas, dificilmente as pessoas terão uma compreensão exata e também progressiva daquilo que elas precisam fazer. E no final vai culminar, vai chegar em um ponto de decisão. Eu entendi que eu falhei, entendi que eu venho de uma natureza e que o homem vem de um histórico, entendi que Deus criou um plano, entendi e recebi, estou disposto a aceitar esse amor de Deus, e agora isso vai me levar a tomar uma decisão. Eu preciso me mover em direção a dar uma resposta àquilo que Deus fez, ao plano de Deus. Há alguns versículos que eu queria ler com você. João 3,16 foi o texto que nós citamos, que Deus amou o mundo de tal maneira, e através desse amor, essa pessoa vai dar uma resposta. Deus deu uma resposta ao mundo, Deus deu uma resposta a esse amor, deu o seu filho. Qual é a sua resposta? Deus deu o seu filho, você vai responder como a esse amor? E a própria palavra nos dá o caminho para isso. Crê no Senhor Jesus e você será salvo. Você precisa crer e aceitar o amor de Deus. Crer que Jesus morreu na cruz e aceitar esse profundo amor de Deus. E vai terminar nessa decisão dessa pessoa que só existe um caminho para Deus. Você não tem duas opções, você tem uma opção, que é crer no Evangelho, seguir o caminho de Cristo e perseverar nesse caminho. Seguindo aí, depois que nós já conquistamos o direito de ser ouvido, já geramos um relacionamento, uma empatia, uma ligação, agora nós vamos expressar o Evangelho, expressando o Evangelho, construindo essa narrativa do plano, do problema, do amor. Agora nós vamos obter a resposta. Mas antes de fazer aquela pergunta célebre, e aí, você aceita Jesus? Nós primeiro precisamos saber como obter essa resposta, por que meios nós vamos conseguir obter a resposta que Deus tanto espera dessa pessoa, mas nós também vamos estar ali pregando o evangelho com expectativa, uma expectativa de que essa pessoa responda aquilo que Deus quer que ela faça. Então, há algumas iniciativas que você pode fazer para explicar a você como obter essa resposta. E o primeiro é o convite. Convide a pessoa a tomar uma decisão. Que decisão é essa? Agora chegamos à fase em que a sua ação exige uma resposta. No final de uma conversa, sempre deve haver uma resposta,
Eu não sei você, mas eu não consigo ter uma longa conversa se no final não chegarmos a uma clara conclusão. Se nós não chegarmos a uma ação prática daquilo que conversamos por 2 horas, então de nada adianta ter conversado. Da mesma forma é a pregação do Evangelho. Você não vai dedicar 1, 2 horas, 3 horas do seu tempo até para falar desse plano de salvação e no final não ter resposta nenhuma. Então você precisa fazer com que a sua conversa seja progressiva. Porque se você entrega tudo no início, a resposta vai ser somente alguma coisa. Se você foge do assunto ou vai por vários caminhos e não foca naquilo que precisa fazer, também a resposta não vai ficar clara para a pessoa, não vai ficar clara a necessidade de responder a tudo que se ouviu. Então a resposta, na verdade, ela não é conquistada, ela é gerada através de uma conversa progressiva, de uma pregação progressiva, até o ponto em que a pessoa vai entender, ou ela mesma por si só, vai entender a necessidade de responder a isso. Um final de pregação com êxito seria quando a pessoa vira e fala: e aí, como eu faço para me desculpar com Deus? Como eu faço para me aliançar com Deus? Essa é a resposta de um coração que já entendeu a mensagem e que está disposto a responder a esse amor. Desafie a pessoa com quem você está conversando a tomar uma decisão. Muitos cristãos hesitam demais nesse momento. Várias pessoas pregam o evangelho, esclarecem tudo, mas ficam com medo do não. Ficam com medo da rejeição dessa pessoa. E na verdade, nós não estamos ali para uma resposta humana. Nós estamos ali para plantar uma semente. Semente não nasce do dia para a noite, né? Ela não morre e nem germina do dia para a noite. É muito importante saber que mesmo ouvindo não no final dessa mensagem, a semente foi plantada. Cumprimos a nossa missão, cumprimos o nosso propósito. E agora, como a palavra de Deus diz, é o Senhor quem dá o crescimento. Talvez você vai plantar aqui, outro vai regar, e é o Senhor quem vai fazer crescer no momento certo e na hora certa. Desafio você a não se frustrar no final dessa pregação. Mais do que isso, não hesitar em perguntar: e aí? O que você responde a isso? Como você responderá a esse amor de Deus para com a sua vida, para com toda a humanidade? E a resposta certa é: eu creio em Jesus, eu quero me aliançar com Ele, eu quero me comprometer a Ele. Explique antes alguns requisitos e depois convide para seguir Jesus. De que maneira? Você crê que Jesus morreu na cruz por seus pecados? São perguntas intencionais. Lembre que isso foi falado anteriormente. Perguntas intencionais vão levar a pessoa a dar respostas certas. Sim, mesmo que diga não a princípio, a fé pode crescer à medida com que elas ouçam a sua pregação. Segundo ponto, fala para ela: você crê que Jesus ressuscitou dos mortos? Sim. A fé não é um sentimento, ela começa com uma decisão. Eu não sinto por osmose crer. Eu creio ouvindo algo. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, à medida com que você fala, essa fé vai sendo gerada, essa crença vai sendo gerada no coração das pessoas. E terceira pergunta: você deseja receber Jesus no seu coração? Você deseja receber Jesus nesse momento? Você deseja entrar em aliança com Ele? Então, não diga mais nada, espere a resposta. Você não precisa ajudar o Espírito Santo no convencimento do homem. Você não precisa acrescentar ou colocar mais coisas do que realmente já tem lá no coração dela. Então, faça a pergunta e pontualmente espere a resposta, porque ela precisa responder a isso. Quanto mais argumentos, menor o valor daquilo que estamos oferecendo. Quanto mais narrativas você usa, estamos diminuindo a preciosidade do Evangelho. O Evangelho, já dizia Charles Spurgeon, a palavra de Deus não precisa ser defendida, ela é um leão, ela é por si só poderosa. Então, depois da pregação do Evangelho, não hesite em perguntar, em orar para aquela pessoa e no final, resposta negativa ou positiva, independentemente, ore por aquela pessoa. Ore para que o Espírito Santo continue a trabalhar. Ore para que o Senhor abra o entendimento. Ore para que dúvidas sejam sanadas. Ore para que essa pessoa chegue às conclusões
que ela precisa chegar. Caminhando, depois de orar com essa pessoa, você vai perguntar se ela sabe o que ela acabou de fazer. Isso é uma confirmação do entendimento. Isso é uma confirmação se aquilo que ela acabou de fazer, a oração que ela acabou de fazer, é algo automático ou é simplesmente, ou é naturalmente uma decisão final daquilo que ela escutou, uma decisão permanente, que ela entendeu, que ela creu, que ela se conscientizou da necessidade de se filiar à paternidade de Cristo. Então, é muito importante essa pergunta final, porque você vai saber se essa pessoa chegou ao entendimento ou simplesmente está fazendo por constrangimento, está fazendo porque ela não quer te decepcionar, está fazendo porque ela é muito política, ou ela não quer, né, desagradar você ou desagradar as pessoas que estão ali falando com ela. E essa pergunta vai bater o carimbo no que realmente aconteceu durante todo esse tempo de exposição, de oração e de perguntas. Essa pergunta no final confirma a decisão. Você entendeu? Me responde aí, o que você entende que você acabou de fazer? O que aconteceu aqui agora? Essa pergunta vai ser extraordinária. E tem aqui 4 perguntinhas simples que vai te moldar, que vai te mover, vai te balizar até esses questionamentos. Primeiro, você entende o que você acabou de fazer? Você foi sincero ao orar e ao dizer? Você acha que Jesus o enganaria? Seria umas perguntas para a pessoa questionar. Onde Jesus está agora? Resposta certa, no meu coração. Então, se essas perguntas forem feitas, obviamente, com amor, né? Com cuidado, e essa pessoa a quem você acabou de orar, quem você acabou de pregar, responder positivamente essas perguntas, então fique feliz porque você acabou de concluir um processo evangelístico com êxito. Então você verá o quão simples foi, que não haverá tabu. Tudo que nós precisamos fazer é praticar a primeira vez. Tudo na vida tem a primeira vez. Eu acredito que você já ouviu isso. Então o evangelismo também tem. Você precisa perder o medo. Comece com um amigo seu, comece com uma pessoa próxima, comece com alguém que o Espírito Santo te direcionar, mas comece. O importante é que o evangelismo tem que fazer parte da vida do cristão. Ele não é um momento pontual da igreja, quando a igreja reúne ou decide ir evangelizar. Ele é algo orgânico, ele é algo natural na vida de um cristão. O cristão precisa estar o tempo todo sensível às demandas do Espírito para que as pessoas que se aproximem, através da direção do Espírito, você possa, primeiro, gerar relacionamento, gerar o direito de ser ouvido, gerar interesse naquilo que vai ser dito, gerar uma aceitação e, por fim, ter a decisão final dessa pessoa. Somente para reprisar ou para fixar esse aprendizado, o Evangelho passa por uma simples estrutura que é o plano de Deus, o problema do homem, a decisão, né? Desculpa, a decisão não. Vamos lá novamente. O plano de Deus, vamos rever aqui na apostila. O plano de Deus, o problema do homem, o amor de Deus expresso e a decisão final que a pregação e o amor de Deus exige dessa pessoa. Espero que tenha ficado claro. Espero que você tenha aprendido nessa lição aqui, Evangelismo Parte 2, em como abordar, qual é a estrutura básica da pregação do Evangelho e também quais as coisas que você não pode fazer. Nisso, isso vai te nortear a chegar em uma pregação com êxito. Você vai conseguir concluir a pregação do Evangelho de uma maneira eficaz. E para a glória de Deus, que as pessoas, ao te ouvirem o seu testemunho pessoal e essa estrutura básica do evangelismo, possa chegar à decisão final de se render ao senhorio de Jesus Cristo. Espero que você possa ler esse material e ser abençoado, ser edificado e praticar isso na sua vida, no seu viver diário. Amém?